Amém, irmãos? Então aqui, escudo, ó, espada. em Efésios capítulo 6, versículo 14, a Bíblia fala justamente sobre essa armadura aí. São 6 itens, né? Da armadura que está relatada aqui em Efésios 6. Eu estou colocando aí para vocês que eu estou fazendo a gravação aqui também pelo programa aqui do computador, para depois jogar lá no grupo, que esse texto de Efésios ele é muito importante. Né? E aqui nessa ilustração nós estamos vendo aqui cingir os vossos lombos com a verdade. Vamos por partes. Amém? Vamos item por item, para a gente não pular, porque é muito interessante a gente ter bem definido isso. Aqui fala sobre dois, mas vamos por devagarzinho, viu, irmão Anderson? Vamos controlando aí, vamos falar primeiro desse item, que é cingir os vossos lombos com a verdade. Irmãos, olha, eu vou ser sincero com vocês, eu até peço a ajuda de vocês para a gente fazer uma igreja realmente séria, porque nessa caminhada nessa, eu sou novo ainda, apesar de, quer dizer, nem tão novo nem tão velho, tô no meio do caminho, acredito eu, né? 40 anos. Mas eu vou ser sincero com vocês, nessa caminhada que eu já trilhei um pouquinho, eu mais tenho ficado triste do que alegre com a postura das igrejas, com a postura das lideranças, com a postura dos irmãos. E com aquilo que a gente vê, infelizmente, nos dias atuais. E hoje nós vamos falar algo muito sério. Eu vou começar dando exemplo. Não vou citar nomes, né? Óbvio, até porque agora nós respondemos juridicamente, né? No outro ministério era o pastor presidente, agora somos nós que respondemos juridicamente. Então vamos ter cuidado, até aproveitando isso, viu, irmãos? Nossos cultos são transmitidos, as lives são transmitidas. Então tenham cuidado naquilo que vocês estão falando pela internet, porque nós podemos responder juridicamente, tá bom? Então não façam citações de pessoas, de igrejas, de nomes. Se vocês forem citar algum exemplo, citem de forma genérica, como eu estou fazendo agora. Um irmão, ele queria falar com o líder dele, né? Só que o líder dele estava fugindo dele. O que esse irmão fez? Parou o carro em frente à igreja do líder dele e ligou para o líder dele e fez a seguinte pergunta: Meu líder, meu pastor, queria falar com o senhor, né? O senhor está na igreja? O que o líder dele falou? O pastor, né? O pastor líder do ministério, o pastor dele, sem saber que ele estava na porta da igreja, ele falou que não estava na igreja. Olha a situação que nós vivemos nos dias atuais, irmãos. Sendo que nós, sendo cristãos, nós precisamos ter compromisso com aquilo que nós estamos professando, com a nossa fé. E aqui está um dos itens da nossa armadura, que se chama verdade. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros, autênticos, genuínos. Né? Se alguém te pergunta, se um líder, se por acaso eu ligar para o irmão Anderson, para o irmão Oscar, qualquer um aqui, irmão, por que você não foi na igreja hoje? Né? O irmão, ele vai mentir, ele vai inventar uma história com quem que assim, é um compromisso assim que não pode falar a verdade. Irmãos, vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros. A armadura de Deus, ela exige isso do homem de Deus. Cingir os vossos lombos com a verdade. Para que você fica inventando mentira? Para que fica inventando história? Irmão, Deus ele está vendo. Né? O pastor ele não vê, né? E graças a Deus que eu não vejo, que aí, né, a gente não se entristece, não se chateia. Mas tem um ditado, né, que diz que a mentira tem perna curta. Isso é um ditado popular. E tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que ele diz assim: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Né? De certa forma, eles dizem a mesma coisa. Queridos, vamos ser homens de Deus, vamos ser íntegros. Nós não precisamos mentir, nós não somos crianças, não somos mais adolescentes, não somos mais meninos, né? A verdade, ela muitas vezes ela pode doer, mas ela promove cura, né? E a mentira não, ela não dói, muitas vezes ela é mais fácil,
mas a mentira tem preço e é caro. Eu quero ler aqui, deixar um texto que está lá. É duro, irmãos, mas isso aqui é para cristão, né? Se você não está revestido do cinturão cingindo os seus lombos, né, com a verdade, a partir de hoje faça isso, né? Eu sei que aqui eu estou com alguns irmãos, são todos íntegros, né? Autênticos, e assim eu penso, né? Mas eu também estou falando aqui, irmãos, porque eu vou, como eu falei, eu estou gravando, né? Eu vou estar colocando nos grupos e é para toda a igreja. Amém? Então, a partir de hoje, meu irmão, se você mentia, não minta mais. Revista-se com o cinturão da verdade. Cinge seus lombos com a verdade. Né? A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 8, versículo 44, bem assim, ó. Não é o pastor Gilberto não, tá bom? É a palavra de Deus que está dizendo. Vós tendes, olha só o que a Bíblia fala em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Quem é que não se firma na verdade, irmão? É Deus ou é o diabo? E aí ele continua falando. Porquanto não há verdade nele. O diabo em tudo ele é imitação, ele é imitador. Ele se passa por autêntico, por genuíno, por verdadeiro. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira, irmãos? É o diabo. E se nós somos mentirosos, nós somos filhos do diabo, não somos filhos de Deus. Né? Infelizmente, né, eu citei um exemplo dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, mas muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso. Às vezes são pequenas mentiras, né? Uma que eu gosto de citar muito. Às vezes você não quer falar com alguém, aí você pega o telefone. Depois, lembrei aqui, viu, pastor Edvan? Depois você conta a história, pastor Edvan. Depois depois o senhor conta a história da martelada aí, tá bom? Eu vou deixar guardado aí para o senhor falar sobre isso, tá? Que ela vai justamente dentro desse contexto. Então, irmãos, eu queria te pedir para vocês, se nós verdadeiramente somos uma nova geração, né? Então vamos viver com a verdade, vamos falar a verdade, vamos ser verdadeiros, né? São exemplos simples, mas com a sua esposa, você é verdadeiro com a sua esposa, você é verdadeiro com seus filhos, você é verdadeiro no seu trabalho, né? Já citei um exemplo, vou citar um exemplo, vou deixar o da martelada para o pastor Edvandes. Né? Às vezes você chega atrasado no teu serviço, você fala o quê? Né? Você inventa uma mentira. Às vezes eu já dei o um exemplo aqui, eu tinha um emprego, que o meu chefe era um senhor aposentado, e eu não sei o que acontece, eu creio que eu vou descobrir isso ainda, se Deus permitir. Por que os aposentados não dormem, né? Eu não sei. E o aposentado do meu chefe tinha que chegar 8 horas no serviço, ele chegava às 6h30. Aí ele pegava todo mundo que chegava atrasado. Aí às vezes eu chegava atrasado porque eu parece que sou até um irmão do pastor Edivandes, né? Que eu gosto de dormir também. Mas eu durmo menos que ele. Aí ele, às vezes eu chegava atrasado, ele me chamava lá na sala. Gilberto, por que você chegou atrasado? Eu, cristão, sempre. Não, porque eu perdi o horário. Ele virava, por isso que eu gosto de você, que você fala a verdade. Irmão, você vai matar teu pai, tua mãe todo dia? Não, queridos, vamos trabalhar com a verdade, vamos ser sinceros, vamos ser autênticos. Né? Nós estamos na comunidade cristã, nova geração. Gerados, olha só, olha o tema da nossa igreja. Gerados pela palavra da verdade. Se você não vive com a verdade, irmão, você está na igreja errada. Porque o tema da nossa igreja é gerados pela palavra da verdade. Seja autêntico, seja verdadeiro. Foi para isso que Deus nos chamou, amém? Eu encerro aqui a minha parte. Né? Se doeu aí, irmão, fala com Jesus, que é Ele que está ministrando no teu coração, amém? Passo a oportunidade para o pastor Edvandes. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos, né? Tem um presidente aí nosso aí que ele gosta muito desse texto, né? João 8, versículo 32, né? Ele diz assim, conhecereis o quê? A verdade,
e a verdade vos libertará. E a verdade que liberta, irmãos, não é só um jargão de falar esses versículos. A verdade que liberta é o Evangelho, né? A verdade que liberta é a palavra de Deus. Porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus é a pura verdade, né? Tem um texto lá em Romanos que vai dizer assim, ó, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, né? Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu acho interessante, né, quando Jesus ia repetir, assim, não sei se a maioria trazem, né? Em verdade te digo, né? Jesus falava em verdade e em verdade duas vezes, né? Não sei o porquê, não sei quando, mas ele sistematicamente ele repetia duas vezes que aquilo que ele estava falando era a verdade, né? E eu quero contar até uma coisa que aconteceu comigo, uma ilustração aqui, né? Todo mundo conhece aquele ditado, né? Prefiro uma verdade nua do que uma mentira vestida de verdade. Quem que já ouviu esse ditado? Todo mundo já ouviu, né? Eu queria contar essa ilustração para que você possa entender, né? Um dia, irmãos, a verdade e a mentira, elas se encontraram, né? A mentira olhou para cima, viu aquele céu bonito, viu aquele sol, e a mentira falou para a verdade. Nossa, que dia lindo! Aí a verdade olhou meio desconfiado para a mentira, e a verdade falou assim para a mentira. Mas não é que está muito lindo mesmo? Nisso a mentira está falando, nisso a mentira não me enganou. Aí eles caminharam mais um pouquinho, aí a mentira falou o seguinte para a verdade. Olha que bosque bonito, olha que água fresca, olha que dia maravilhoso. E tudo isso, que a mentira falou, a verdade falou, nossa, mas isso é verdade, está tudo bonito, está tudo lindo. Aí a mentira, ela falou para a verdade, vamos tomar um banho no lago. E a verdade foi tomar um banho no lago. Quando a verdade tirou as suas roupas, as suas vestes de verdade, caiu no lago, o que a mentira fez? A mentira se despiu, vestiu as vestes da verdade e saiu pela rua. A mentira saiu pelas ruas com as vestes da verdade. E as pessoas, muitas vezes, acreditando que a mentira era quem? Era a verdade. E a verdade saiu daquele banho e a verdade não quis vestir a roupa da mentira. A verdade saiu pelada, nua, caminhando pela rua, porque não quis de maneira nenhuma vestir as vestes da mentira. Preferia passar a vergonha e a nudez de andar despida do que se vestir com as vestes da mentira. Eu quero te dizer algo, meu querido. Muitas vezes nós queremos pegar a mentira e vesti-la com as vestes da verdade. Mas eu quero te dizer, mesmo que a mentira que nós dissermos esteja com as vestes da verdade, ela nunca vai deixar de ser mentira. E mesmo que a verdade seja algo vergonhoso, ou ande pela rua, pelado ou nua, que as pessoas descubram a verdade nunca vai deixar de ser as vestes de verdade. Porque as mentira, as vestes de verdade, ela nunca vai ser verdade na minha e na tua vida. E muitas vezes, quando a gente andamos de mentira e mentira, dá fama de mentiroso. E ninguém vai acreditar em nenhuma verdade que nós dissermos. Ou então você vai falar tanta mentira, que muitas vezes vai acreditar que a sua própria mentira é uma verdade, e sendo que você mesmo está se enganando. Eu tive um exemplo uma vez no meu serviço, eu estava trabalhando e meu chefe, ele mente muito, né? Mente que nem sente, né? Quando ele não mente, cai um dente, né? O pessoal lá no meu serviço, ele tem esse ditado de dizer, quando
quando ele não fala o nome dele, quando ele não mente, cai um dente. Olha a que ponto chegou esse ditado, irmão. Quando fulano não mente, cai um dente, né? E uma vez eu cheguei para ele e falei para ele, eu falei e repeti para ele, ele até achou ruim que eu falei, mas é uma pura verdade. Eu falei aqui, ó, falei para ele assim, ó, com essas palavras, irmãos. Porque tudo que você fala é mentira. Todo mundo conhece a sua fama de mentiroso. Foi feio, irmão? Foi. Foi doído? Para ele foi. Mas foi a verdade. Se ele quiser me contradizer, eu não falei nenhuma mentira. Eu falei, pode perguntar para a equipe. Não tem credibilidade nenhuma, porque aquilo que você fala é mentira. E muitas vezes nós estamos respaldados nessa mentira, né? O pastor Gilberto mandou contar um testemunho, né? Eu lembro quando eu era menino, né? Mais novo do que o Daniel, tinha 9 para 10 anos, né? Quando meu pai faleceu, eu tinha 11. Devia ter, até 10 anos eu deveria ter, né? Meu pai foi pregar um prego na parede, né? E estava lá pregando prego na parede com um martelo. Aí veio uma senhora chamar minha mãe na porta de casa, né? Começou a gritar lá o nome da minha mãe. Aí falou assim, ó, Dona Eva. Aí meu pai falou assim para a mulher, gritou, tá não, né? Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu gritei assim pro meu pai, do lado do meu pai. Eu falei, tá sim. Meu pai havia mentido, dizendo que ela não estava. E eu quebrei um princípio bíblico de respeitar o meu pai, vai ficar calado, né? Aí o que aconteceu? Meu pai tinha um martelo, ele acertou um martelo na minha cabeça. Né? Deu tipo um cascudo com martelo. Os irmãos antigamente davam cascudo nos irmãos. Não sei se os irmãos são dessa época que levavam cascudo do pai, né? Hoje em dia acho que o pai não dá mais cascudo no filho, não. Antigamente os pais davam cascudo nos filhos, né? Eu levei um cascudo, mas foi um cascudo com um martelo. Meu irmão, da próxima vez, eu pensei comigo, da próxima vez que meu pai falar, tá não, eu vou falar, tá não mesmo, porque a martelada doeu. Mas o princípio que eu deixo é esse, irmãos. Vamos falar a verdade. Por quê? Porque os nossos filhos, eles não podem ver a nossa fama de mentiroso. E essa fama de mentiroso foi tão grande que, se você vê lá na Bíblia, lá, né? Um irmão enganando o outro, e aquilo ali passou de geração para geração. Né? Os irmãos de José mentiram para o pai dele. O pai de José mentiu para o pai dele. E esse ciclo de mentira foi passando de geração em geração. Por quê? Porque não teve ninguém. Porque ninguém pensa, meu irmão, que muitas vezes o pai muitas vezes, o filho vê no pai um espelho, vê um líder, vê algo a querer imitar. E muitas vezes, se o pai for corrigir o filho vai dizer assim, poxa, pai, você está mentindo e não está pedindo para mim falar a verdade? Isso é sério, irmãos. Ah, pai, você está pedindo para mim fazer isso, você não faz? Ah, pai, está me pedindo para mim orar e você não ora? Está me pedindo para ler a Bíblia e você não lê? Sabe, meu querido, o maior exemplo que nós podemos dar para os nossos filhos é com as nossas atitudes verdadeiras. Né? Quando nós falamos a verdade para os nossos esposos, para nossa esposa, para os nossos filhos, nós estamos mostrando para ele que nós somos íntegros. Nós não estamos na igreja apenas para passar um tempo, mas nós queremos buscar o Evangelho de Cristo. Né? E muitas vezes vem situações mesmo na nossa vida, que o inimigo coloca para quê? Para você mentir mesmo. Para você sair daquela situação. Às vezes a situação é tão difícil, que o único jeito que você tem de sair com ela é com a mentira. E que você faz, vou falar, é só uma mentira só. Deus me perdoa, vou mentir agora. Esse é o posicionamento de nós, como cristãos. Vamos ficar com essa reflexão em nome de Jesus. Prefira, meu irmão, a mentira nua e crua. Prefira a verdade nua e crua do que a mentira com as vestes da verdade. Amém? Só para complementar aqui o que o pastor Gilberto falou sobre o cinto, né? Falar sobre a verdade, né? A verdade liberta. O cinto une a armadura. A verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Olha o tanto que é importante. Jesus é a verdade. Suas palavras verdadeiras estão escritas na Bíblia. Como usar? Estude a Bíblia. Creia na verdade. Que nós precisamos, irmão, é estudar a palavra de Deus. Crer naquilo que está escrito. Amém? Isso é sobre o cinto da verdade. Amém?
Amém, Joanes? É, Vou desligar aqui. passar. Hã? Tem alguém querendo falar alguma coisa? Fazer só um complemento aqui. Complemento não, né? Estão me ouvindo ou está cortando? Não, agora Estão me melhorou. ouvindo legal? Melhorou agora. Tava cortando, mas agora ficou bom. Em Apocalipse, capítulo 16, é a minha internet. Também às vezes estou ouvindo vocês muito mal. Apocalipse, capítulo 16, verso 15, diz assim: Eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Isaías capítulo 11, verso 5 diz assim: a justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade, cinto da sua cintura. Olhando para essa imagem da armadura, né, e o cinto, o papel do cinto na veste, né, é algo que é um acessório que na armadura ele tem o seu papel significativo, né? É de deixar as vestes, ou seja, a armadura mais ajustada, né? E a verdade tem esse papel também na vida de todas as pessoas, né? A verdade, ela ajusta, ela, além de manter as vestes, né? E veste fala de honra. A Bíblia orienta acerca do cristão estar com as vestes alvas como a neve, e nesse texto que eu li aqui em Apocalipse 16, que quando o ladrão vier no pegar a pessoa despreparada, sem as suas vestes, né, o cinto tem esse papel de manter a pessoa coberta, né, as vestes ajustadas. Assim também a verdade, né, ela tem o papel de nos manter limpos, né, bem ajustados na posição. Somente isso mesmo que eu quero falar. Amém. É, eu queria passar para o pastor Gil, se ele tem algum aviso, alguma coisa assim, ou dar alguma consideração final. Se não tiver, eu vou estar fazendo a oração de encerramento. Amém, antes, eu queria só finalizar fazendo só uma simples analogia, né, daquele versículo que está lá em João, capítulo 8, versículo 32, né, o pastor Edvandes até citou ele, né, só um minutinho aqui, que é um texto que eu gosto, eu estava tentando encontrar ele aqui, achei. Com a ajuda do Google aqui, nós encontramos todos, né? Aqui em João 8,32, a palavra fala assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, verdade, guarda isso no teu coração, produz e traz liberdade. Se nós formos fazer uma analogia nesse versículo aqui, né? A mentira, ela faz o quê? Ela aprisiona. E é justamente isso que acontece. Você pode perceber que quando você... Vamos citar exemplo aqui, todos são casados, né? Espero que ninguém nunca tenha mentido aqui, né? Para sua esposa, né? Mas quando você inventa uma história, o que a pessoa que inventa a história, o que ela tem que ficar fazendo? Ela tem que ficar arrumando situações para justificar a história. Ela fica aprisionada na própria mentira. E vai chegar, e o pior de tudo, irmão, é que vai chegar um momento que essa mentira vai ser descoberta. Por melhor que seja o mentiroso, ainda que ele acredite na sua própria mentira, vai chegar um instante que essa mentira vai ser descoberta. Então,
Simplificando, queridos, a verdade ela produz libertação. Então se liberte. Se você está aprisionado pela mentira, se liberte em nome de Jesus. E a própria palavra diz qual é a verdade. Era esse versículo que eu estava procurando, que está lá em João 17, 17. Né? A palavra de Deus fala assim: santifica-os na verdade. Olha só, irmãos. A tua palavra é a verdade. Olha o que aqui em João está falando. Santifica eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Na verdade nós somos santificados. Sabe por quê? Porque Deus ele não nos conhece por fora. Ele nos conhece por dentro. Ele sonda o nosso interior. Irmão, quando eu e você mentimos, nós podemos mentir na linha horizontal. Na vertical, a sua mentira ela é conhecida naquele instante. Então, em nome de Jesus, o que eu queria deixar era isso. Se liberte, revista-se dos seus lombos com a verdade. Aqui na armadura, ó, nós podemos ver, quem já usou colete, eu tenho um colete balístico, por causa do serviço. Aqui nessa parte aqui onde eu estou passando o mouse aqui, irmãos, vou passar aqui, sumiu para vocês a imagem aí, né? Mas eu estou passando a imagem aqui na gravação. Nessa parte onde está ficando o cinto aqui, ó, é uma parte que fica descoberta da armadura. Ela tem uma parte aqui embaixo que é onde é a nossa barriga, né? Que pode enviar uma faca, pode enfiar alguma coisa. E o cinto, ele vem para cingir esses lombos, para proteger os lombos, para que nenhuma arma forjada nos alcance. E quando nós, homens e mulheres de Deus, nos emaranhamos na mentira, é como o Gilson falou, o Bruno falou, né? Essa armadura ela fica desprotegida. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos ser uma igreja diferente. Né? Eu conto com vocês, conto com a participação de vocês. É tão ruim, irmãos, você pegar um irmão na mentira, um líder na mentira. Já pensou se eu falo uma mentira para vocês? Né? Uma certa vez, em um outro ministério, né? Eu peguei o pastor na mentira. O outro não foi nesse ministério anterior, não, irmãos. Foi no anterior que nós estávamos fundando. Eu peguei o pastor na mentira, né? E eu falei assim, pastor, a única coisa que o senhor podia me oferecer era a palavra. E agora que nem isso mais o senhor pode oferecer, porque o senhor não lida com a verdade, como que eu vou acreditar naquilo que você diz? Irmãos, isso é muito sério para nós que somos cristãos, né? Vamos lidar com a verdade em nome de Jesus, não vamos cair no descrédito não, né? Se você falou algo, honre. A Bíblia diz, olha, a palavra do cristão seja sim, sim, não, não, né? Você falou algo que seja verdadeiro em nome de Jesus. É como esse exemplo que o pastor Edvandes deu, é lindo, né? Prefira andar nu e cru, sendo envergonhado, as vestes da mentira, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Semana que vem a gente vai estar dando continuidade ao Efésios capítulo 6, no 14. Nós vamos falar da couraça da justiça. E que nós possamos estudar um pouco, eu vou tentar estudar um pouco mais esse tema da couraça da justiça aí, para poder estar comentando, né, semana que vem. E conto com a participação de todos, para a gente estar podendo fazer uma live bem legal. Amém? Senhor Pai, eu quero te agradecer e te exaltar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço por todo o revestimento, por toda a sabedoria, por todo o entendimento que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Abençoa o nosso ministério Nova Geração, abençoa os nossos líderes, abençoa toda a comunidade Nova Geração, para que nós possamos caminhar em Cristo, caminhar em verdade, caminhar sempre buscando a Tua Palavra, para que nós possamos andar corretamente por essa trajetória cristã. Venha, Senhor, estar abençoando nossas mentes. Nos dê uma semana abençoada, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Amém. E agradeço a oportunidade. Amém, Paz do Senhor irmãos. para todos. Amém, irmãos. Deus abençoe a Até a todos. próxima.